Muito bem, olha, o nosso sorriso faz muito bem, não só para quem sorri, mas também para quem vê o nosso sorriso. Por isso e por tantas outras coisas, é muito importante cuidar da saúde dos nossos dentes. E olha, você já viu que o programa vai estar bem legal, a gente está falando de um assunto que é básico para crianças, para adultos, porém, quanto mais informação, mais poder a gente tem para mudar os nossos hábitos. Então, é hora de ficar ligado aqui no programa Vida e Saúde. Hoje eu trouxe uma frase de Martinho Lutero para você. Ele disse o seguinte: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Já parou para pensar nisso? Quando a gente está realmente no fundo do poço, ou quando a gente se livra das nossas próprias intenções de fazer tudo sozinho, é que Deus pode trabalhar por mim e por você. E hoje é dia de mudança, hoje é dia de chacoalhar a poeira, é dia de deixar o passado para trás, pedir perdão para Deus por aquilo que ficou e recomeçar dessa vez com Ele, pedindo para que Ele te refaça, Ele que trace os seus caminhos para que você seja feliz. Bom, voltando ao assunto aqui da saúde bucal, nós estamos aqui com o Dr. Rodger, que vai nos ajudar a entender como é que essa história de cárie pode atrapalhar tanto a nossa vida, doutor. Bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada, Teru. E que verso lindo que você falou, né? E dando continuidade ao que você disse, nós também não podemos ficar sem escovar os dentes. É essencial para a nossa vida, é essencial para o nosso sorriso bucal. Pois é, traz saúde. Às vezes a gente acha assim, é mais um item, de vez em quando eu escovo uma vez por dia, tá ótimo, antes de deitar. Como é que a cárie tem um ambiente perfeito para se instalar no dente, doutor? O que acontece, Teru? Normalmente a cárie ela tem um ambiente perfeito quando nós não escovamos os dentes e nós deixamos os micro-organismos, as bactérias agirem nos nossos dentes, de restos de alimentos, ou até mesmo quando a gente está num longo período em jejum, as pessoas às vezes pensam, hoje eu não comi, trabalho, dia a dia, então eu não preciso escovar o dente. Você está enganado. Mesmo assim, você precisa escovar os seus dentes. Olha só, tá vendo? Você vai perceber que tem um jeito certo também de escovar os dentes para evitar as cáries. Agora é o seguinte, o Murilo foi para as ruas e ele quis saber se as pessoas estão assim preocupadas com a saúde bucal, se elas passam fio dental, se elas escovam a língua. Vamos tentar entender os hábitos de saúde bucal das pessoas. Nada melhor, né, gente, do que essa sensação de boca limpa, não é verdade? Você sabia que os dentistas recomendam ao menos 3 vezes no dia você passar por todo esse ritual aqui, que é a escovação? Mas além disso, eles recomendam ainda o uso do fio dental e o uso do enxaguante bucal. Você tem esse costume de usar? Por isso a gente foi nas ruas para saber se as pessoas realmente escovam os dentes 3 vezes ao dia e se faz a limpeza adequada todos os dias. Meu amigo, quantas vezes por dia você escova os dentes? 2 vezes, normalmente 2 ou 3 vezes, mas é mais 2 frequentemente. No mínimo 3 vezes. Todos os dias? Todos os dias. 5. 5 vezes? Geralmente, assim, no dia a dia, eu escovo 2, assim. Uma antes da escola, uma depois que eu chego, depois do almoço. Aí geralmente eu tenho alguma coisa à tarde, aí depois que eu volto eu escovo e antes de dormir. Uma coisa, o fio dental. Tem gente que compra o fio dental, mas acaba deixando de lado. Você tem o costume de usar o fio dental? Não uso. Então, o fio dental, tipo, antes eu não tinha tanto costume assim, só que agora eu usei aparelho e aí eu tenho que usar. Sempre, principalmente em viagem. Eu faço isso. E quantas vezes por dia? Umas 2. Menos. Quando eu acordo, antes de eu ir dormir. Então vai no dentista, o dentista não reclama de nada. Então, já tem um tempo que eu não vou, mas eu tenho a saúde bucal boa, não tenho problema com cáries. Graças a Deus, não. Olha aí, legal. E você, quantas vezes por dia você escova os seus dentes? Você que tem filho, você que tem criança pequenininha que ainda precisa escovar os dentinhos deles, porque eles ainda não têm toda a coordenação. Pelo menos uma vez por dia eu ajudo meus filhos a escovarem os dentes. Então, é muito importante o que você falou. Eu falou. vou deixando, mas tem uma hora que eu preciso agir. Tem pais que falam, meu filho não escova os dentes, mas ele é tão pequenininho. Tem que ter orientação dos pais. Quando a criança não tem total coordenação motora para escovar os dentes, é muito importante você, pai e mãe, acompanhar a escovação. Fio dental, então,
tem que estar junto quando é criança. Quando é criança, para já adquirir o hábito. Agora eu quero saber o seguinte, doutor, vamos mostrar aqui como é que deve ser... Eu queria saber, vamos falar primeiro da cárie. Sim. O que é a cárie? Qual é o problema da cárie? É uma bactéria, é um bichinho, porque na escola a gente aprendeu há muito tempo atrás que eram bichinhos ou que faziam casinhas do nosso dente. Tem várias historinhas, né? A cárie ela é formada por restos de alimentos, micro-organismos que ficam na boca. São sim bactérias que acumuladas na nossa boca, com o tempo, elas vão corroendo os nossos dentes e desgastando eles e causando a cárie. Então, mas tem a ver, por exemplo, com o tipo de alimento que eu como? Claro, existem alimentos muito pegajosos. Existem alimentos com muito açúcar. O açúcar refinado é o amigo da cárie. É o prato predileto. É o prato predileto da cárie. O açúcar refinado. Pensa só comigo. Sabe aquela bolacha de chocolate? Você come, mastiga. Você que está assistindo aí, você vai lembrar. Toda vez que você come uma bolacha de chocolate, morango, o que for, uma bolacha doce, recheada, sempre ficam os restos da bolacha nos dentes. Leva um tempinho para sair. Inclusive, é ruim escovar o dente logo depois que você come esse tipo de comida. Isso, e a pessoa reia com a língua assim, ó. Mas não sai! Você precisa escovar o dente. Balas também grudam balas nos pegajosas, dentes. aquelas balas moles. Às vezes entra entre um dente e outro. Tem alguns pacientes que têm os espaços, que são os diastemas, entre um dente e outro, e aí acumula muito mais. E ali, só com a escova, não vai funcionar. Precisa usar o fio dental também. Tá, a cárie, ela tem um processo de evolução. Acho que a gente tem uma tela aqui preparada. E, aparentemente, quando a gente que é leigo, né, só consegue ver aquela manchinha escura em cima do dente. Às vezes, nem percebe. A gente que tem com o olho nu não consegue ver. Eu volto a falar algo muito importante. Isso eu vou olhar para você que está aí na sua casa. Visite o seu dentista regularmente, no mínimo de 6 em 6 meses. Por quê? Normalmente a pessoa demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí já chega aqui, ó, nesse estágio. Agora, se você frequentar um consultório dentário, visitar seu dentista regularmente, você vai visitar e vai estar, quem sabe, no início, às vezes não tem nada. E quando está no início, é coisa simples de você resolver. É coisa muito simples. Uma pequena restauraçãozinha aqui, né, fazendo nesse dente, só que quando maior vai ficando a cárie, que vão aprofundando nesses estágios maiores, começa a aumentar a sensibilidade, o grau. E tem casos que quando atingem o nervo do dente, né, que é a polpa, que é o coraçãozinho do nosso dente, aí tem uma dor muito forte, aí é necessário tratar o canal do dente para resolver essa dor. Só relembra pra gente, doutor, o dente é formado por camadas. Sim. A parte que a gente vê é só essa partezinha externa aqui de cima, essa parte branca. Essa parte externa é o nosso esmalte. O dente é a camada que nós estamos a olho nu, que a gente consegue enxergar. Você abrir sua boca aí na frente do esmalte. espelho, só vai ver essa parte branca. Depois nós temos a dentina, né? E depois nós chegamos na polpa. Então, quanto mais o tempo passa, mais aprofundando ela, mais profundamente ela vai... Sim, maior vai ficando a cárie e aí chega nesse estágio onde a dor... Você já teve dor de dente? Não tive, nunca tive dor de dente. Que bom, que bom. Mas já tive dor de ouvido, e eu sei que dor de ouvido e dor de dente, elas têm uma latência, né? Uma dor assim que fica... Mas eu vou te falar relatos de pacientes meus, principalmente mulheres. A dor que ela sentiu por um tratamento de canal de dor de dente que foi deixando, foi comparado à dor de parto que ela sentiu. Foi a dor tão intensa que ela sentiu, entendeu? Então aí nesse caso vai ter que tratar o canal para limpar, porque uma restauração, ela só restaura essa região. Agora o tratamento de canal, quando tem que ir mais fundo, ele tem que limpar tudo aqui dentro, preencher esses canais para restaurar o dente novamente. E nessa hora, vale lembrar que um bom profissional é necessário. Não procura só pelo melhor de preço, não. Você tem que entender, você tem que conhecer o trabalho daquele profissional e poder confiar, porque é um trabalho mais profundo. O dente de leite, a gente ainda tem uma reposição. Agora, o dente fixo... Aí já era. Dente permanente, cuidar muito nunca bem. mais. E o que você falou, eu também reitero essa afirmação que você disse. Procure um dentista de confiança e de indicação. É o que eu mais falo para os meus pacientes. Não estou falando, vem passar comigo. Não, procura um dentista
que o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe passa. Fez o dente Deu tudo e certo? não deu problema. Vai lá. Se deu alguma coisa errada, não vai lá, não. Doutor, então você está me dizendo que cárie, o problema maior seriam restos de alimento. Sim. Por isso é tão importante o número de escovação, mas não só isso. Teru, quantas vezes você escova o dente por dia? Em média, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Só que, olha, eu como bastante aqui no Vida e Saúde, então talvez eu deveria escovar um pouco mais. Mas é difícil, né? Porque tem intervalos, né? Você tem que andar com uma escovinha de dente no seu bolso. No bolso. É muito Na importante. Na bolsa tem uma escova de bolsa. dente. Mulher é mais fácil Escova para e isso. pasta. Você me perguntou uma vez relacionada a se a pessoa escovar demais os dentes. E é aí? prejudicial? O que é importante, e eu vou falar para você também, é a força que você coloca na escovação. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou forçar bastante que vai ficar limpinho. Você está enganado. Não é a força, é o jeito, é como você escova o seu dente que você vai limpar. Tá. Fio dental. Muita gente disse lá na nossa conversa aí na rua com o Murilo que passa fio dental, alguns disseram que não passam nunca fio dental, outros algumas vezes. O fio dental também ajuda na limpeza. Tem gente que não gosta de passar fio dental porque sente dor, porque sangra. Tem gente que acha que escovando mais forte não precisa do uso do fio dental. Tem gente que coloca tanta força que acaba desgastando os dentes. Mas o fio dental, ele é essencial na sua escovação. Aí eu vou falar de economia. Se você quer economizar, use fio dental, porque as cáries mais caras nos consultórios são as cáries que ficam entre um dente e o outro. Olha só. E é porque a pessoa não utiliza fio dental. Porque em cima a gente consegue escovar. Sim, Olha, se você pensar que aqui a gente consegue escovar. Sim, nessa aqui, face da mas frente, que é a face vestibular do dente, você consegue escovar com facilidade, mas entre um dente e o outro, aí a pessoa fala assim, Teru, não, eu vou usar um enxaguatório bucal. Não vai resolver o seu problema. Precisa utilizar o fio dental. E eu fiz uma estatística no meu consultório, perguntando para todos os meus pacientes e os novos pacientes, para ver quantos utilizam fio dental. Sabe quantos pacientes, de 100 pacientes, utilizam fio dental dentro de um consultório? Dentro de um consultório dentário. Que a pessoa tende a mentir para cima, né? Dizer, sim. Não, ficar bem com o dentista. Apenas 20% dos Olha pacientes só. escovam o dente e usam fio dental. Então é muito raro. E eu vou te dizer, se algum dia eu for atender você, você vai falar, você é chato. Porque eu pego muito na escovação. Paciente meu que não escova o dente, não usa fio dental, eu não dou continuidade no tratamento Olha enquanto só. ele não fizer isso. Quer dizer, o dentista faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. O nome dele está em jogo, inclusive. Agora, eu quero saber o seguinte, a cárie tem alguma relação com outros problemas de saúde? Ou o problema fica só na boca e eu corro risco de perder o dente? Não, a cárie, vamos passar até, tem um outro Vamos slide, mostrar vamos aqui. dar uma olhadinha aqui, quer ver, ó? Que fala sobre a placa bacteriana e tártaro. A placa bacteriana, sabe quando você fica um pouquinho de tempo sem escovar o dente? E você passa Quando eu era criança, eu sentia Sim, isso. só quando era criança, né, Teru? Só quando era criança. Aí você passa assim, você sente uma camadinha meio grossa, meio áspera. Isso é a placa bacteriana, tá? Que são os restos dos alimentos, de micro-organismos que acumulam no nosso dente. Tá. Agora, quando essa placa ela fica muito mais tempo na nossa boca, ela começa a calcificar. E calcificando, ela forma o tártaro, que fica muito mais difícil de retirar. A placa Primeiro ela vem como placa, depois ela Sim. endurece. A placa bacteriana, com a escovação e uso do fio dental, você consegue remover. Agora, quando chega ao tártaro, só o profissional, o cirurgião dentista, Ele com a vai raspar. raspagem, a limpeza para ele remover o tártaro. Doutor, de quanto em quanto tempo uma pessoa que se preocupa com saúde deveria, de repente, fazer uma limpeza mais profunda, assim? Essa visita ao dentista de 6 em 6 meses, ele vai fazer essa revisão e ele precisa necessariamente fazer uma limpeza mais profunda ou não? Sim, o recomendado é fazer essa raspagem, essa limpeza mais profunda de 6 em 6 meses. Só que depende muito do caso. Tem algumas pessoas que elas têm uma predisposição a um acúmulo maior de placa bacteriana e tártaro. Tem pessoas que têm o pH da saliva. Aí a pessoa fala, pH da saliva interfere? Interfere. Existe uma saliva mais viscosa, mais grossa, que contribui na formação de placa bacteriana. Aí entra naquilo que eu te falei lá no início. Lembra quando eu falei, se eu não comi nada, eu preciso escovar o dente? Precisa, porque às vezes a própria saliva mais viscosa,
ela forma essa placa, esse tártaro na boca do paciente. E mesmo sem comer nada, mesmo em jejum, quando a gente acorda de manhã, o nosso hálito está diferente. Ninguém acorda com aquele hálito de acabei de escovar o dente fresco de princesa, né? Então, isso significa que tem bactéria funcionando à noite aí. Muita bactéria. E a gente precisa escovar. E a principal escovação, claro, tem que escovar toda vez que se alimentar e durante o dia, mas a principal, que a pessoa nunca pode esquecer, é escovar antes de dormir. Porque pensa, normalmente a pessoa dorme 8 horas, vamos colocar, que é o normal. Ficar 8 horas aquelas bactérias na boca, agindo, corroendo o seu dente. Então, quando você for dormir, capriche na sua escovação. Use a escova direitinho, passe o fio dental direitinho. Enxaguante bucal? Aí você vai me perguntar, é preciso usar enxaguante bucal? Nem sempre. Existem alguns enxaguatórios bucais, em alguns casos especiais que eu recomendo. Posso te mostrar algumas coisinhas aqui? Vamos mostrar, por favor, a parte das pastas de dentes. É engraçado isso daí, porque quando chega um paciente no consultório, eu falo assim, ó, economiza na pasta de dente e compra a melhor escova de dente possível. Porque hoje em dia, na televisão, o mercado é tudo muito comercial. Eles querem vender. Sabe aquela propaganda onde se coloca a pasta assim, a pasta que deixa mais branquinha, é a pasta que elimina bactérias, placas e tártaro com mais facilidade. É a pasta que... Tem pasta que promete até proteção de 24 horas. Ou mais, eu não sei quantas horas, mas realmente não dá para achar que escovar só pela manhã você vai ficar o dia inteiro protegido, né, gente? A pasta é apenas um dentifrício, é apenas para dar um gostinho na boca, salvo algumas exceções, algumas pastas especiais para sensibilidade e para alguns pacientes que têm problema na mucosa bucal. Ok. Tá? Mas normalmente, o normal, gasta com uma qualidade, uma escova de dente boa, e compra uma pasta mais baratinha. Sabe aquela loja do R$1,99, aquela loja do R$1? Pode comprar aquela pasta. Se você não tiver nenhum probleminha de sensibilidade ou problema da mucosa. Qual que é a escova mais, assim, considerada uma boa escova? Porque a gente tem... Olha, eu vou falar por mim. Sim. Quando eu vou na farmácia ou no mercado escolher uma escova de dente, eu fico confusa. Eu tenho a minha que eu já acostumei, que deu certo aqui, mas quando eu vou comprar para as crianças, por exemplo, que estão mudando de fase, né, tá crescendo a boquinha, é muita opção. Tem escova com cerda de borracha, com de silicone, com cerdas mais altas, mais baixas, cabeça pequena, cerda macia, ultra macia, suave. O que você indica, doutor? Existe. Sem falar marca aqui, mas a gente tentando pensar em... Existe uma escova certa para cada tipo de ser humano, porque cada boca é diferente uma da outra. Certo. Né? Então, o que eu recomendo para você que está em casa, quando você tiver dúvida sobre que escova utilizar, procure novamente um profissional, porque ele vai olhar para sua boca e a primeira coisa que ele vai perceber, tamanho do dente. Influencia? Influencia. Opa. Abertura bucal. Tem paciente que não consegue abrir muito a boca. Como que eu vou pegar? Vamos pegar uma escova aqui para a gente ilustrar. Essa é bem grandona. É bem grandona. Essa daí é bem grandona. Olha o tamanho da cabeça dessa escova. É muito grande. Se a pessoa não tem uma abertura bucal muito grande, ela vai ter dificuldade para escovar os dentes lá do fundo. Então, eu, por exemplo, tenho todos os meus dentes, os últimos dentes, até esqueci o nome. Os terceiros molares, os mais conhecidos como dente do juízo. Não é qualquer escova então, que alcança lá atrás. Não perdi, tô bem. Que bom, muito bom. Então, mas não é qualquer escova que alcança lá atrás. Então, eu preciso pensar numa escova que vai alcançar lá atrás. Aí você vai pegar uma escovinha menor, com a cabeça menor para você. Porque essa daqui você vai ter um pouco de dificuldade para escovar os dentes do fundo. Certo. Então, essa daqui é uma cabeça menor. Então, o que eu indico? Procure um profissional para você entender que escova é melhor para você. Doutora, eu queria saber como é que é feita uma escovação eficaz. Tem a escovação do meu filho de 12 anos que escova em 2 segundos e tem uma escovação mais demorada. Queria saber as manobras. Ensina pra gente de novo. Vamos lá. Você, vem cá dar uma olhadinha, porque isso é importante para você, de repente, reajustar o jeito que você escova os seus dentes aí na sua casa. E isso vale para dentadura também. Tem que escovar a dentadura. Tem que escovar. Agora, uma ressalva. Na dentadura, você pode deixar uma escova mais velha, uma escova mais dura, porque você pode botar força, né? Tá, não tem problema, não vai dar sensibilidade. Mas tem que escovar também, gente. Que escovar a gente vai fazer um programa só falando sobre mau hálito e escovação passa. É importantíssimo nessa questão também. Mais importante na escovação, isso serve para criança quanto para adulto. Primeiro de tudo, lavar bem as mãos. Legal. Lavar bem as mãos, dar uma lavadinha na sua escova. E nos adultos, como que funciona? Nos adultos você vai colocar a pasta de dente do tamanho de um grãozinho de feijão.
No máximo, é o suficiente. É pouco, não Para precisa ser crianças que estão começando a utilizar, num grãozinho de arroz. Ok, boa Bom? dica. E aí a gente vai começar a escovação. Presta atenção, Na vem parte cá. da frente, a gente vai começar com movimentos circulares. Toda essa parte da frente do dente, que é a face vestibular dos nossos dentes. Isso até lá no fundo, tanto em cima quanto embaixo. Na parte onde a gente oclui, onde a gente morde, movimentos de vai e vem. Legal. E na parte de trás, movimentos de varredura. E nunca esquecer de escovar a língua. Muitas vezes a pessoa escova a língua desta forma aqui, ó. Só que você tem que imaginar... Mostra assim pra gente, doutor, porque é como se a pessoa enfiasse aqui pra dentro a sujeira, é isso? Na verdade, ela escova dessa forma mesmo, assim, ó. Tá. Aqui, ó, assim, tá Isso, pegando melhor. legal? Ó, dessa forma. E pensa só, imagina que a língua é o tapete da sua casa. Você não vai ficar jogando a sujeira de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você precisa remover essa sujeira. Então você pega, em vez de a escova aqui, nessa forma, ela está na forma vertical, você vai colocar na forma horizontal. Ótimo. Como se estivesse varrendo o tapete da sua casa, de dentro para fora. De dentro. Não é vai e pra fora. vem, é Não, só vai. aí você vai ficar jogando sujeira para lá e para cá, para cá e para cá. E depois que você escovar bem os dentes, né, com um pouquinho a pasta de dente, você precisa utilizar o fio dental. Então passa o fio dental depois. Tem gente que escova o dente antes e depois do fio dental também, né, doutor? Olha, É um exagero da limpeza já. Mas quanto mais limpo, melhor. Eu acho que assim, a gente pode pecar pelo excesso, não pela falta dele. Tá bom. Tá? Podemos explicar do fio dental? Vamos mostrar o fio O fio dental. dental, existem vários tipos de fio dentais no mercado. O que eu sempre indico é um fio dental encerado. Um fio dental que ele não vai ficar desgarçando Beleza, assim. com aquela linhazinha que a gente fica vê, toda né? hora. Então procure sempre um fio dental encerado ou se você tem os seus dentes são muito juntinhos, uma fita dental. Ok. Que é muito legal. Ok. Você vai segurar o fio dental tudo de um lado só e vai descer no contorno do dente, nunca enfiando com tudo, porque senão você pode machucar a sua mucosa. E lembrando que você tá limpando, né? Então Isso, vai devagar. dando uma Por leve. isso, deixe um tempinho para a escovação. Não Tá. pode ser rápido. Tudo que a gente faz rápido, normalmente não dá certo. Tá. Acaba se machucando. Conforme você vai passando de um dente para o outro, você vai desenrolando aquele fio dental limpo e vai colocando para outro dente, do outro dedo, o fio dental sujo. Isso mesmo. A última pergunta. Tem gente que compra escova de dente e deixa ela completar 50 anos de aniversário. De quanto em quanto tempo eu deveria trocar a escova? Você tem que trocar novamente. E eu estou imaginando aqui que cada fabricante deve ter uma recomendação. Sim, de 3 a 6 meses é a durabilidade de uma escova. Mas o que depende também? Da força que você coloca. Tem gente que na primeira escovação já destrói a escova. Você vai perceber quando a escova começar a abrir aqui no meio, vai começar a abrir para os lados. É hora de trocar a sua escova de dente. Doutor, eu sei que você deu algumas dicas aqui para você, talvez até entediantes, porque é o beabá da escovação, é o beabá do cuidado com a saúde bucal, mas eu quero te agradecer, porque a gente às vezes vai esquecendo, ouve lá na escola, ou aquelas visitas ao dentista mais com pressa, então obrigada pela paciência aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Teru. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco você conhece alguns trabalhos de incentivo à saúde bucal para as crianças e a população mais carente. E ainda aqui no Vida e Saúde tem essa salada primavera que você aprende daqui a pouquinho. Não sai daí não, a gente já volta.